E o Jornal do Estado começa falando sobre o escândalo das verbas de subvenção da Assembleia Legislativa, um dos maiores casos de corrupção do Estado. Hoje, o Tribunal de Justiça começou o julgamento do primeiro processo criminal contra os deputados Augusto Bezerra e Paulo Rajembeck Filho, além de outras 8 pessoas. Os réus são acusados de desvio de dinheiro público destinado à Amanova, a Associação de Moradores e Amigos do bairro Nova Veneza. O procurador Rony Almeida começa com uma retrospectiva de quando a investigação começou. Destacou que em 9 de agosto de 2013, o Ministério Público pediu a suspensão imediata da verba de subvenção da Assembleia Legislativa por identificar desvirtuamento no uso do recurso. Rony Almeida reforça que entre 2013 e 2014, o deputado Augusto Bezerra indicou R$ 940 mil para a Amanova, Associação dos Moradores do bairro Veneza, e Paulo Rajembeck, R$ 1.080.000. E diz que as investigações mostram que a entidade não prestava relevantes serviços à sociedade. O procurador Rony Almeida surpreendeu ao pedir a absolvição de 3 réus. São eles José Agenilson de Carvalho, Wellington Góes e Elisa Maria. O Ministério Público entendeu que havia prova contundente contra 7 réus e 3 outros não havia prova. E o Ministério Público tem que agir com justiça, o princípio da verdade real do direito penal e só condenar aqueles que houver prova. O MP entendeu que em 3 casos, uma servidora e 2 pessoas que não são servidores, não deveriam ser condenados. Cabe ao tribunal agora decidir. Pena quem decide é o Tribunal de Justiça. O advogado de Elisa Maria, Roberto Wagner, prefere manter a precaução. A defesa acreditava que a tese aventada nas defesas durante toda a instrução corrobora para isso, para que ela venha a ser absolvida. Diante do pedido do procurador de procedimento da ação penal para os demais réus, o advogado Israel Mendonça, que defende Nolé Feitosa, o delator do processo, teme que a delação premiada não seja concedida por completo. A gente pleiteou o perdão judicial. Qual foi a razão pela qual a gente pleiteou o perdão judicial? A gente pleiteou o perdão judicial porque a gente entende que todo o suporte da ação penal foi baseada nesta delação. Já Walter Neto questionou que os réus Clarice Jovelina e Alessandra Maria, as 2 dirigentes da Amanova, não possuem foro privilegiado. Portanto, não deveriam ser julgadas por este colegiado. Clarice e Alessandra não têm foro privilegiado, estão sendo julgadas pelos deputados. Não pode. O STF já entendeu. Você responde junto a quem tem foro privilegiado enquanto você tem foro. Se você nunca teve foro, você não pode responder nunca com quem tem foro. Em seguida, o defensor público Edgar Patrocínio alega que o Wellington Góes foi pouco citado no processo. E Emanuel Cacho, que defende Edelvan Alves, diz que ele apenas indicou a associação para Nolé e nega o recebimento de qualquer porcentagem da verba de subvenção. Essa prova ela não existe dentro do processo. O gerente do banco não presenciou ele no banco, em momento algum, e também não tem nenhuma testemunha, a não ser o delator que fale sobre isso. Apenas ele estava no momento que estava sendo discutida a questão, ele conhecia e morava próximo à associação, fez a indicação e mais nada. No final da manhã, foi a vez do advogado dos deputados estadual Augusto Bezerra e Paulo Rajembeck, além da assessora parlamentar Ana Cristina Varela. Aurélio Belém direciona a defesa em 2 pontos. A origem e destinação do dinheiro, que não há prova do retorno desse dinheiro. Afinal de contas, a movimentação financeira foi amplamente demonstrada como lícita. O dinheiro saiu da Assembleia e entrou na conta da associação. E dali, se não foi investido, é um problema da diretoria da associação e não do parlamentar, que a ele não cabe sequer fiscalizar isso. Outro ponto é uma diferença de tratamento perante a lei. Ao meio-dia, o desembargador Cesário Siqueira suspendeu a sessão por meia hora. Olha, o julgamento prosseguiu pela tarde. O relator do processo pediu a condenação de 6 dos 10 réus. Outros 6 desembargadores chegaram a votar, mas com um pedido de vistas, o julgamento foi suspenso. Os trabalhos foram reiniciados depois de 1 da tarde, quando o desembargador relator Roberto Porto manifestou o voto para os 10 réus. Concordou com o Ministério Público e absolveu Elisa Maria Menezes, José Agenilson de Carvalho e Wellington Luiz Góes, além de Adelvan Alves de Oliveira.
Estes, apesar de algum modo terem facilitado as transações que ajudaram no esquema, não houve comprovação de suas reais intenções. O desembargador relator votou exatamente, embora o Ministério Público tenha pedido a condenação, mas eu acho que ele votou com plena justiça e absolveu corretamente. Sobre os demais réus, o relator votou pela condenação parcial. Para ele, a presidente da Amanova, Clarice Jovelina, e a tesoureira da entidade, Alessandra Maria de Deus, cometeram os crimes de formação de organização criminosa e peculato, quando há desvio de coisa pública para o proveito próprio ou alheio. As penas para as duas foram fixadas em 6 anos, 6 meses e 26 dias, além de multa, com prisão em regime semiaberto. Clarice chegou a aderir o recurso da delação premiada, mas para o desembargador, a ajuda dela foi irrelevante, além de entrar em contradições durante o processo. Já Ana Cristina Varela Linhares, à época chefe de gabinete do deputado Paulinho da Varzinhas, também acusada de peculato e formação de organização criminosa. Ela teve a pena sugerida pelo relator de 7 anos e 4 meses. Ela teria articulado o contato entre o operador do esquema, o Nolé Feitosa, e Paulinho. Já Nolé, que inclusive acompanhou quase todo o julgamento ao lado do advogado, não só foi condenado por peculato e formação de organização criminosa, como pelo crime de lavagem de dinheiro. Ele também aderiu à delação premiada e a colaboração dele foi considerada pelo relator como extremamente valorosa. Por isso, o que seria uma pena de 18 anos de reclusão foi reduzida para 9 anos, 1 mês e 235 dias de multa, com prisão em regime fechado. Resultado que deixou o advogado de defesa irritado. Até mesmo na delação, entendeu? Foi a pena mais alta que teve, foi a dele. De hipótese alguma, não pode ocorrer isso, porque quando se faz uma delação, tem que respeitar, tem que ter por recurso até as últimas instâncias, até o Supremo Tribunal. Os deputados estaduais Augusto Bezerra e Paulinho da Varzinhas também receberam condenação na apreciação do relator pelos crimes de peculato e formação de organização criminosa, pela responsabilidade dos mesmos no esquema e pelo montante desviado. Cada um teve uma pena estipulada de 12 anos e 7 meses com prisão em regime fechado, mas o que só pode ocorrer após todos os recursos esgotados na segunda instância. Os desembargadores Ricardo Múcio, Diógenes Barreto, Elvira Maria, Osório Ramos, Rui Pinheiro e Yolanda Guimarães acompanharam o voto do relator. Yolanda acrescentou que, na análise dela, cabe sim aos réus o crime também de lavagem de dinheiro, o que aumentaria em média as penas em mais 5 anos de reclusão em regime fechado para todos. O desembargador Alberto Romeu Gouveia Leite pediu vistas do processo e os demais preferiram aguardar a próxima sessão. Mesmo com o adiantar dos votos do relator e de mais 6 desembargadores pela condenação, o advogado de defesa dos deputados Augusto Bezerra e Paulinho Ragenbeck diz que ainda é muito cedo para se fazer uma previsão, o que ele acredita só ser possível no dia 25 deste mês, quando haverá uma nova sessão aqui no Pleno. Não temos ainda uma previsão de resultado. O julgamento está em aberto, temos apenas 2 votos lançados, que é o da desembargadora Yolanda, que pede a inclusão do crime de lavagem de dinheiro, e do desembargador Roberto Porto, que retira esse crime e condena nos outros a pena de 12 anos. Olha, ladrão do dinheiro público precisa ir, sabe para onde? Para a cadeia. Para o inocente, a liberdade.